Alô, pessoal, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Estou muito feliz em receber vocês aqui de novo para o encerramento desse dia grandioso que a gente teve aqui na Praça Charles Miller. A Feira do Livro está só esquentando, né? E não falo só meteorologicamente, mas a gente tem todos os dias aqui debates incríveis acontecendo no palco da praça. E a gente vai terminar o nosso dia de hoje com uma conversa da pesada. Eu, sem mais delongas, vou convidar aqui para o palco o grande Rodrigo Hubner Mendes. Seja bem-vindo, Rodrigo. Chega mais. Oi, Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vindo à Feira do Livro, por favor. E para conversar com o Rodrigo, volta aqui ao Pacaembu, um herói desse lugar, de nome Walter Casagrande. Walter Casagrande, seja bem-vindo à Feira do Livro. Uma alegria receber você. Um cara que transformou o futebol um sinônimo de democracia, política, atitude, uma série de coisas. Casal, se puder, se prefere ficar aqui, talvez seja melhor você ficar no meio, tudo bem? E vamos... vai ser assim mesmo, desculpa, perdão. Eu querendo determinar as posições para o Casagrande. Não tem mais joelho, tá certo. E a Gaia Passarelli. Gaia, seja bem-vinda aqui também, que vai ser a nossa mediadora, jornalista. A Gaia, como é que se chama quem faz newsletter? Uma escritora de newsletters? Enfim, a escritora que está lançando seu livro chamado Está Todo Mundo Tentando, que está saindo agora. E ela é autora dessa newsletter de mesmo título, Está Todo Mundo Tentando, que é uma das mais gostosas de ler. Assim, eu recomendo que vocês assinem essa newsletter. Quer falar um pouquinho, rapidinho, sobre como é? Não, já ganhei vários assinantes aqui só de você falar, então tá ótimo. A newsletter chama Tá Todo Mundo Tentando, é só procurar pelo meu nome e esse nome, que vocês encontram fácil. E acho que tem a ver com o tema de hoje, né? Exato, é uma espécie de epígrafe dessa mesa, Tá Todo Mundo Tentando. A gente conversar com esses dois craques sobre os seus cuidados. Muito obrigado, Gaia. Obrigada, Manda ver. Vou só tirar isso aqui um pouquinho da frente, que eu não tô te vendo, né? Beleza. Bom, boa noite, Feira do Livro. Um prazer enorme estar aqui com o Rodrigo, com o Casagrande, que já foram devidamente apresentados. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é que, ao longo do papo, se vocês tiverem perguntas, por favor, perguntem, mas não nos interrompam. Manda a pergunta num papelzinho. Os monitores da feira têm os papeizinhos para pergunta, depois eles vão entregar e a gente vai lendo as perguntas aqui no final da nossa conversa. E quando a conversa acabar, os autores vão se dirigir ali à tenda da 2 pontos, que é aquela imediatamente atrás da onde a gente está, para continuar conversando, para responder outras perguntas e também para autografar os livros que vão estar disponíveis lá. Tá bom? Então, bom, dando continuidade aqui, gente, não sei se eu preciso apresentá-los, mas vou apresentá-los. O Casagrande foi centroavante, começou a carreira no Corinthians nos anos 80, foi uma das lideranças do movimento Democracia Corintiana ao lado do Sócrates, participou ativamente do movimento pelas diretas já, jogou na seleção do Tele Santana em 86, atuou no futebol europeu, foi comentarista de futebol na Globo durante mais de 20 anos. E hoje, além de manter uma coluna sobre futebol brasileiro e internacional do UOL, também é palestrante sobre dependência química e é autor de 3 livros, Sócrates e Casagrande, Travessia e Casagrande e Seus Demônios, que é de 2011, mas acabou de ser reeditado e está disponível aqui na feira. O Rodrigo Hubner Mendes é empreendedor social, educador, bacharel em administração de empresas e mestre em gestão da diversidade humana pela Fundação Getúlio Vargas, consultor da Unesco para a educação inclusiva. Em 1994, ele fundou o Instituto que leva seu nome, uma organização sem fins lucrativos que atua para que toda pessoa com deficiência tenha direito à educação de qualidade. O Rodrigo também é autor de Artes Visuais na Educação Inclusiva e O Potencial da Mudança, o desafio de navegar pelas incertezas, lançado no final do ano passado, que também está disponível aqui na feira. Para começar a conversa com vocês dois, eu quero começar perguntando qual foi o momento de virada essencial da vida de cada um. Qual foi a hora da virada de jogo mesmo, aquela hora que a realidade se impõe e é necessário refazer planos?
E se você quiser começar, Rodrigo, porque eu entendo que a sua história tem um momento de virada muito definidor. Boa noite, Boa Gaia. noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Prazer estar com vocês. Queria agradecer ao Paulo pelo convite, parabenizar a 451 pela realização da feira. Eu estive aqui no dia da abertura com a Carol, minha esposa. A gente saiu muito feliz em ver tanta gente atraída, né, pelos livros, atraída pelo encantamento que os livros geram. E como bom corintiano, eu queria também agradecer a escolha de me colocar, né, ao lado do Casagrande, né, ídolo, nosso super ídolo, que é uma figura que acho que ilustra com maestria essa capacidade humana de transitar pelos mares, que é o tema do meu livro. Então, uma honra estar com você. Então, Gaia, você sabe que eu acho que, no fundo, a gente tende a enxergar, né, alguns pontos de virada como os grandes decisores da nossa jornada, mas eu penso que, na verdade, a gente tem muitas viradas, né, algumas talvez mais emblemáticas. Eu destacaria o momento em que eu voltei de Cuba, né, passei 3 meses num processo de reabilitação intensa. Só me apresentando melhor, né? Sou filho de uma professora, a dona Sônia, que daqui. Minhas tias. Minhas tias também davam aula em escolas públicas. Acho que isso fez com que a educação se tornasse um tema prioritário em casa. Como a maioria dos meninos da minha geração, eu fui apaixonado por futebol. Comecei jogando bola no quintal de casa e, conforme eu fui pegando confiança, pedi para meu pai me inscrever no campeonato do clube onde a gente era sócio. Tive alguma sorte, né? Ganhei ali espaço, cheguei a jogar na seleção do clube, o que era o máximo para um garoto naquela idade. Já com 13 anos eu levei uma pancada no joelho que me afastou por um tempo do esporte e passei por uma cirurgia para retirada de menisco que resolveu totalmente meu problema. Quer dizer, eu voltei a jogar bola sem nenhuma dor. E aí fiquei tão fascinado pelo poder do médico de devolver bem-estar para as pessoas que decidi ali enveredar para essa carreira no futuro. Pouco depois eu me tornei remador pelo Corinthians. Fui federado, competi em várias categorias. Acho que o remo foi uma excelente escola de disciplina, de foco, compromisso, coisas que estavam longe de ser meus pontos fortes naquela época. E no final da adolescência eu passei por um assalto, onde eu levei um tiro, e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Precisei fazer uma pausa nos estudos e dedicar naquele momento todo o meu tempo para diversos tipos de fisioterapia, e em nenhum momento me faltou ajuda. Tive apoio incondicional da minha família, dos meus amigos, tive acesso a excelentes médicos e acho que a minha experiência com o esporte também foi decisiva para que eu conseguisse sobreviver, especialmente o remo, né, que lida com essa questão do limite físico, né, com o desafio da gente não jogar a toalha quando a gente está ali na beira do nosso limite. Bom, depois de 3 anos dedicados a infinitas horas de fisioterapia, me desprendi da ideia de ser médico e fui estudar administração de empresas. Me formei na Fundação Getúlio Vargas, comecei minha carreira como estagiário numa consultoria, numa dessas grandes americanas. Fui tendo chance de trabalhar em projetos que exigiam muito aprendizado em várias indústrias. Fui tendo espaço para liderança, o que foi me dando musculatura, né, para que eu pudesse, 5 anos depois, empreender no campo da educação, à frente desse instituto que leva o meu nome. Então, depois de tudo isso, né, pensando, olhando um pouquinho para trás, 2 anos depois desse assalto, Gaia, eu fui para Cuba.
e tinha lá um centro de reabilitação que era destinado especialmente a estrangeiros. Era uma estratégia do governo cubano para gerar divisas. Foi bem logo após a queda do muro e, enfim, fim da União Soviética. E lá era mais intenso ainda. Lá eu tinha um ex-medalhista, um ex-atleta cubano, que era remador, por acaso era remador, que ficava comigo 8, 10 horas por dia. A gente ia para um ginásio cheio de jovens, né, parecia um resort, assim, gente, uma mistura de resort com concentração de equipe olímpica. Enfim, fiz o meu melhor lá até que eu percebi que estava, né, na hora de eu assumir, né, virar aquela página e começar um novo capítulo. Então acho que ali foi uma, dentre as várias, né, guinadas. Quando eu volto para São Paulo e falo, vou me virar assim e seguir com novos planos, acho que essa foi uma virada importante. E se você abre o Instituto em 94, isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em 92. Um pouco, 92, tá. Já tem uns 2 anos entre um e outro, né? E Casagrande, você que também tem uma carreira longa, diversa, como atleta e também como comunicador, como comentarista esportivo, como colunista, dentre todos esses seus anos de carreira, imagino que teve, né, alguns momentos de virada, mas se você tivesse que destacar um deles, qual seria? Olá, Gaia. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com o Rodrigo. A última vez que nós estivemos juntos foi no prêmio Trip Transformadores, que nós ganhamos. Eu por um lado, ele por outro, que é bem isso. As nossas vidas, nós tivemos uma metamorfose durante a nossa vida, porque foi necessário ter. No meu caso, se você pergunta uma coisa, eu vou nessa coisa principal. Bom, todo mundo sabe, fui jogador do Corinthians, joguei no São Paulo, Europa, tudo mais. Sou dependente químico, usei drogas por muitos anos, me perdi em um determinado momento. Eu não tinha o mínimo conhecimento da doença, dependência química, zero. Eu achava sempre que, amanhã eu paro. Todo mundo me vendo mal e eu olhando no espelho me vendo bem. E isso foi andando até que eu sofri um acidente grave, sorte que não machuquei ninguém ali na Pompeia, e acabei desmaiando, né? Estava muito tempo sem comer, sem beber água, sem nada, me drogando, bebendo. E, quando eu abri o olho, eu estava dentro de uma clínica, que eu não sabia se era Brasil ou não, se era São Paulo ou não, e se fosse São Paulo, para que lado que era. Quando eu olhava para o portão, eu falei, para que lado que é São Paulo? Para onde que eu vou, né, quando eu sair daqui? Enfim, completamente perdido. Eu fiquei 4 meses relutando contra o tratamento, porque eu não acreditava, eu queria ir embora. Eu falei, não, eu não sou dependente químico, o que é isso, meu? Eu paro a hora que eu quiser. E eu estava involuntário, né, que a minha família me internou involuntário, então eu não tinha o poder de sair. Eu dependia de alguém me tirar. E aí eu fiquei relutando, parei de pagar a clínica, porque era eu que pagava. Eu falei, eu vou pagar, porque daqui a pouco esses caras vão ter que me botar para fora. Fiquei sem pagar 2 meses. Quando chegou no 3º mês, o psicólogo da terça-feira, que tinha... Cada psicólogo trabalhava um dia, né? Diarista. Né? Aí, o Tiago, o psicólogo Tiago, antes de começar o primeiro grupo da manhã, que era às 9 horas da manhã, ele me chamou numa sala e falou assim, cara, é o seguinte, você não está pagando a clínica. Se você não pagar, você vai ter que ir embora. Mas tem o seguinte, pensa bem, se você for embora, você vai voltar a ser aquilo que você estava sendo antes, que te trouxe para cá. Se você ficar, você vai ter uma possibilidade de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, de você fazer coisas diferentes. E aí aquilo bateu tão forte em mim que eu parei e falei assim para ele, não, eu vou ficar. E aí eu autorizei meu filho a pagar a clínica e eu resolvi ficar. E aí, daí em diante, esse foi o primeiro momento de mudança, que fez uma mudança. Não foi esse o principal, não foi esse o primordial.
porque eu fui tendo escalas, né? Tendo escalas. O que me fez estar aqui hoje, do jeito que eu estou, são 3 coisas que eu não abro mão de forma nenhuma na minha vida. Não tem negociação, que é a minha liberdade, que é a minha sobriedade e que é a nossa democracia. Isso, as 3 coisas eu não negocio com ninguém. Não tem conversa. É assim. Quer conversar comigo? Eu sou sóbrio, não me ofereça nada, não me fique cobrando porque eu quero ser livre e não me vem falar de ditadura, de nada, que eu sou democrático. Então, são 3 coisas que eu não negocio. E, depois disso, que entrou na minha cabeça isso, eu estava lá relutando, ainda querendo, e eu não sabia como encontrar minha estrada. O Nando aqui falou antes, realmente ele falou da mesma maneira, ele não tem a receita. Cada um tem sua estrada, cada um tem o seu caminho. O que aconteceu comigo? Eu não sabia o que fazer. E aí eu fui conversar com o meu psicólogo, ele falou assim, cara, eu nunca vi uma pessoa internada aqui, ele já estava há 20 anos lá, com o poder de destruição que você tem. Eu nunca vi ninguém. Eu falei, caraca, o cara me falou isso, como que eu vou fazer, né? Aí ele falou assim, mas tem um detalhe, tudo tem 2 lados. O seu poder de destruição é do mesmo tamanho do seu poder de se recuperar. Então, você tenta canalizar para aquele lado. Eu falei, caiu a ficha para mim. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu sou um atleta, que eu sou um jogador, que eu fui jogador de futebol, sabe? Que eu sou competitivo, que eu não desisto, eu quero fazer gol. E aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar com a droga. É eu e ela, eu contra ela. Mas eu quero chegar no 0-0. Quero que o jogo termine 0-0 porque eu desisto. Porque eu não quero ganhar dela, porque ela é muito mais forte do que eu. Então, o dia que eu percebi, que eu encontrei essa alternativa de jogar contra a droga e ter consciência que ela é mais forte do que eu não iria conseguir vencê-la, mas se eu chegasse, depois de um tempo, que foi 1 ano que eu fiquei internado, empatado, eu ia falar para ela, parei de jogar, não quero mais. E foi isso que eu fiz. Parei de jogar e não quero mais. Demorou um tempinho, mas eu entrei na minha estrada, mais para frente eu conto mais, tá? Esse mais para frente você conta mais, tudo isso está no seu livro que você você acabou de reeditar. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o processo, o porquê que você decidiu colocar essa história num formato livro e por que também que ele está sendo reeditado agora. Tá. Primeiro começou assim, eu saí da internação depois de 1 ano completamente perdido, eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Eu fui morar num flat, porque eu fiquei 1 ano. A única coisa que eu tinha é que a Globo continuou pagando. A Globo foi maravilhosa comigo, me apoiou totalmente no tratamento, e eu tinha dinheiro na conta. Então, eu saí, comecei a me organizar, e o Gilvan Ribeiro, que escreveu o livro, né, junto comigo, ele apareceu lá no flat e falou assim, Casão, vamos fazer uma biografia, você precisa contar a sua história, E eu, não, Gilvan, eu não estou afim. Isso aí foi em 2009. E porque eu não estava pronto, eu estava confuso. Cara, eu fiquei 1 ano internado sem ver ninguém, gente. Eu saía na rua, 2 gatos na calçada, eu queria sair correndo, que para mim era multidão. Eu estava assustado, eu estava fora de órbita, né? E aí, quando se passou, sei lá, 2 anos, eu topei, mas eu falei para ele, Gilvan, eu quero focar a parte principal nessa minha história de destruição. Eu quero fazer um livro para tentar ajudar as pessoas. Eu quero fazer um livro para contar quais são os riscos da pessoa virar dependente químico. Eu não sou contra nada. Eu acho que as pessoas têm liberdade de escolha. Só que tem um detalhe, ninguém sabe quem pode virar dependente químico. Ninguém sabe. Se você quiser experimentar uma droga, você tem que assumir a responsabilidade do que pode acontecer na frente. Porque o nosso problema é compulsão, gente. O meu problema não é a droga, é a minha compulsão. Eu poderia ir para comida, ir para chocolate, ir para compra ou jogo de azar. É o mesmo tipo de dependência, parte do mesmo lugar, dessa compulsão. E aí fizemos o livro, contei a minha história. Claro, infância, voltei como comecei a jogar futebol, Europa, seleção, tal, umas brincadeiras que eu fazia com meus amigos de adolescência, mas focamos nisso daí. Cara, aí beleza, lançamos o livro, vendeu muito, muita gente se interessou, aí nós começamos a viajar ao Brasil para fazer lançamento, aí começou o seguinte, estava no Rio, veio uma senhora, uma mulher, não era uma senhora não, ela falou, Casão, eu quero que você assine para o meu marido, e eu vou te contar uma história. Eu falei, qual é? Cara, eu estava deitado, eu e meu marido assistindo o Faustão,
o dia que você foi, logo depois que saiu da internação, que seus 3 filhos apareceram e falaram com você, e seu filho mais novo falou que você não era mais o amigo dele, porque o amigo dele era a mãe dele, porque eu traí, porque eu enganei, e para eu ser amigo dele novamente, eu tinha que reconquistá-lo. Cara, eu estava no palco ao vivo, né? Eu olhei e falei, caraca, vai ser pesado, né? Beleza. E ela falou que viu isso daí, e ela e o marido começaram a chorar. Chorar, tal. Acabou o quadro, passou para outra coisa, veio música e o marido dela continuou chorando. Chorando. Ela estranhou e perguntou para ele, o que está acontecendo? E ele se abriu com ela, falando que era dependente de cocaína, que ele cheirava e ela não sabia. E que agora, naquele momento, ele ia tentar se recuperar por causa daquilo que ele viu na TV. E ela comprou o livro para eu assinar, fazer uma dedicatória para ele, porque ela já tinha lido, ela falou assim, eu vou dar esse livro de presente de aniversário para ele. Então, aquilo mexeu comigo. Aquilo foi assim, uma porrada, sabe? Porque eu não tinha noção do que acontecia. Isso aí começou a acontecer constantemente, pelo mundo afora, pelos vários lugares que saiu esse livro. Outras pessoas leram e tal. E a última, eu estava no Ibirapuera, caminhando, sempre vou no Ibirapuera, passou um cara por mim, pô, Casão, muito obrigado. Eu falei, beleza, porque corintiano, quando me vê lá, obrigado, Casão, eu falo, beleza, pô, o que você fez pelo Corinthians, eu fui nessa. O cara parou, voltou e falou assim, não, cara, você salvou minha vida. Eu sou um alcoólatra. Já tentei tudo. Minha mãe me comprou o seu livro, Casa Grande e Seus Demônios, esse que vai ser relançado. E ela me deu, e falou para mim assim, é a última chance sua, hein? Lê esse livro, porque se o Casão conseguiu, você também pode conseguir. E ele conseguiu. Então, cara, eu tinha que relançar. Eu tinha que contar o que aconteceu comigo depois de 10 anos desse lançamento, sabe? É esse o objetivo. Esse livro é para continuar ajudando as pessoas, alertando as pessoas, quem é dependente químico, quer ajuda, os pais que não sabem o que fazer, sabe? É isso. A minha intenção é essa. Esse livro serve para isso. As outras coisas que estão no livro é para ilustrar, para divertir ou para preparar para a coisa mais importante que vai acontecer, que é a minha destruição, que continua no livro, mas contando a parte do lançamento até hoje, porque eu mudei completamente, cara. Eu estou feliz. Encontrei minha felicidade lá dentro, sabe? Foi uma batalha enorme, é muito difícil. Ele sabe que é muito difícil. Todo mundo sabe, porque todo mundo tem uma batalha. Nenhuma é pior que a outra. A pior é sempre a nossa. Mas quando você ouve a história de outra pessoa, você vai ver, caramba, eu não sei o que eu faria com essa, se eu tivesse esse problema. É assim que é. E como o meu tratamento foi à base de grupo terapêutico, né? Então eu ouvi histórias de várias pessoas. Quando eu comecei a ouvir outro, eu falei, cacete, cara, eu não estou sozinho nesse mundo e tem gente pior do que eu, então eu vou nessa. Foi assim. O livro é esse, gente. O livro, quem quiser comprar, vale a pena. Não estou fazendo propaganda do meu livro, estou fazendo propaganda da minha história. Estou fazendo propaganda de uma recuperação. Estou fazendo propaganda de um texto, de uma história que pode ajudar outras pessoas e que pode ajudar as pessoas a ajudarem alguém. Então, é essa a minha intenção. Rodrigo, e o seu livro, o quanto ele tem... O seu livro é do ano passado, né? Lançado no final do ano passado. O quanto ele também tem a ver com a tua história, com a tua jornada, com a sua trajetória até aqui, e qual foi a sua intenção ao escrevê-lo, publicá-lo? Acho que é uma relação direta, né? Essa minha reflexão sobre processos de mudança se tornou quase que um hábito, acho que depois dessa ruptura, especialmente na juventude, nos primeiros anos da graduação, quando a gente teve a chance de estudar textos clássicos da psicologia, da filosofia, eu via que eu poderia talvez contribuir com algum tipo de ponto de vista. Quando eu ia visitava a livraria da GV, eu era laçado pelas prateleiras que traziam transformações sociais, pessoais. Eu acho que nasceu ali o desejo de escrever sobre o tema da mudança. Isso se concretizou alguns anos depois. O Lázaro Ramos me deu um empurrão. Eu tinha
conhecido ele numa gravação da Globo e eu estava lá nos camarins esperando para entrar no palco e ele chegou, se apresentou e com a simpatia de sempre me ofereceu um pedaço de sanduíche, começamos a conversar e para minha sorte atrasou a entrada em cena, a gente foi ali estabelecendo um vínculo. Semanas depois ele me ligou dizendo que estava em São Paulo, que queria me entregar pessoalmente ingressos para uma peça em que ele estava interpretando o Martin Luther King. Acabamos passando a tarde juntos e antes de se despedir, ele falou o quanto tinha sido importante para ele falar sobre o que ele viveu, né? Sobre a questão do preconceito, a questão do racismo. Ele lançou Na Minha Pele, que inclusive está aí na Companhia das Letras. Quem não teve a chance ainda, recomendo. E aí me deu um abraço e disse, tá mais do que na hora de você escrever sobre as suas experiências, né? Eu tinha já escrito sobre educação, 2 livros, assinava na época uma coluna no UOL, que já demandava bastante tempo, acho que satisfazia meu apetite por escrever conteúdos opinativos. E por outro lado, eu achava que eu tinha que pesquisar muito antes de me dispor a falar sobre um tema tão complexo, né? Tinha receio de queimar a largada. 2 anos mais tarde veio a pandemia, que acho que trouxe a resposta sobre a data. Já fazia 7 meses que a gente estava vivendo em confinamento. E aí, pensando sobre como transformar aquilo em algum aprendizado, eu decidi encarar o projeto de um livro, o que foi muito oportuno, né? Porque a pandemia foi a maior mudança imposta, né, que a humanidade viveu depois do começo do século passado. Então ia na veia do tema do livro. E o meu objetivo é provocar uma reflexão sobre como a gente se relaciona, né, com a mudança, dado que a surpresa, o acaso, estão sempre na iminência de acontecer, né, e raramente a gente estabelece uma análise consciente sobre esse imponderável. E na verdade, né, Casão, se a gente colocar uma lente de aumento sobre a trajetória de vida de qualquer pessoa, né, a gente percebe que todo mundo passa por viradas, né, umas planejadas e outras não. Eu me lembro das projeções que eu fazia de futuro ainda na adolescência e, sendo honesto, eu imaginava uma espécie de linha reta, né? Eu queria me formar em medicina, enfim, tentar ser um bom profissional e seguir jogando meu futebol, tocando meu violãozinho. Olhando para trás agora, né, fazendo uma radiografia do percurso, o caminho não tem nada de linha reta, pelo contrário, né? Tá muito mais para um passeio de montanha-russa, né? Como eu falei, me formei em administração, trabalhei vários anos como consultor, fundei um instituto no campo da educação e hoje boa parte do meu trabalho é com políticas públicas. Todas atividades que eu nunca imaginei que eu ia desempenhar e que faço com muito prazer. Quer dizer, acho que a minha trajetória e as outras histórias que eu conto no livro compõem um ótimo emblema dessa constatação de que uma das únicas coisas permanentes na vida é a mudança. E apesar de não ter nenhuma originalidade nessa constatação, né, muitos filósofos já surfaram esse pensamento, eu acho que ela ainda pode alimentar conversas instigantes, porque a gente é muito resistente a essa impermanência dos mares por onde a gente navega. É claro que isso não tira o valor do planejamento, né? Boa parte do nosso cotidiano é formado, nossa rotina é formada por ações que a gente planeja e implementa. Não é à toa que ficou famosa uma frase acreditada ao Abraham Lincoln que diz: a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. O risco é a gente cair na tentação de achar que esse controle pode ser absoluto e inabalável. Então a motivação vem do que eu vivi, né, Gaia? No seu livro você fala, né, como você está falando agora, bastante dessa ideia da ilusão do controle que a gente tem, né? A gente acha que está
no controle das coisas até que a vida vem, ou vem uma pandemia e mostra que não estamos tão no controle assim. Por que você acha que é importante perder essa ilusão de controle? Na verdade, eu acho importante a gente estar atento ao que fazer quando a gente sai da zona do controle, né? Sintetizando um pouco do modelo que eu apresento no livro, os fatos que compõem a nossa linha do tempo podem ser categorizados em duas vertentes. Continuidades, quando a gente, né, repete um determinado padrão, e rupturas, quando existe um desvio de rota. Sob outro ponto de vista, as situações podem ser classificadas em duas outras categorias, que são as deliberações, quando a gente toma uma decisão, a gente tem a liberdade para decidir, e as imposições, né, quando a gente é coagido por forças externas e a gente perde o controle do leme. Se a gente cruzar esses dois eixos, a gente chega numa matriz que contempla 4 situações clássicas da trajetória humana, que são a estabilidade, né, quando você tem uma continuidade deliberada, a estagnação, uma continuidade imposta, a mudança por opção e a mudança por, né, imposição. Toda pessoa está circulando por esses quadrantes ao longo da vida. E lembrando que raramente a gente está atento a essa dinâmica, acho que algumas perguntas merecem ser feitas para que a gente se entenda melhor, a gente reflita com mais densidade e a gente possa usufruir dos nossos potenciais. A começar pela pergunta: em que quadrante a gente quer estar em cada dimensão da vida, né? Eu tenho feito essa pergunta há décadas em aulas, em palestras, e as respostas revelam duas crenças equivocadas. A primeira delas tem a ver com o que você estava falando, Gaia, que ainda existe ali uma expectativa de controle mais contínuo. Mais expectativa do que ilusão, né? Expectativa é uma palavra que talvez alcance melhor. É uma expectativa que resulta numa ilusão. Eu acho que isso resulta de uma miopia, na verdade, né? Uma miopia nossa de muitos graus. Tem um filósofo grego do século I chamado Epícteto, que já fazia um alerta para essa ilusão. Segundo ele, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. E só depois da gente aceitar essa regra é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior são possíveis. Tem uma segunda crença equivocada que a gente herda e alimenta a visão de que situações impostas não permitem realização pessoal. E aí vale mais uma pergunta, quer dizer, então qual é o melhor quadrante para a gente atingir realização pessoal? O livro não tem a pretensão de dar uma resposta emblemática, categórica sobre essa questão, acho que isso seria muito arrogante, mas o meu objetivo é estimular as pessoas a buscarem a sua resposta a partir da minha convicção de que vale todo tipo de esforço para a gente proteger a nossa autonomia do pensamento. Pode ter um maremoto acontecendo, mas lá dentro, se a gente estiver consciente e trabalhando, a gente pode preservar a nossa autonomia da liberdade. Até porque essa resposta ela vai ser individual para cada um, né? Mas na situação que você estava narrando também, né? Enfim, na tua trajetória, na tua vida, a questão do crer que está no controle também aparece, né? No momento em que você foi internado, você acreditava que até ali você estava, tipo, não, eu estou no controle, eu paro quando eu quiser, tá tudo sem certo. ter a percepção real do que estava acontecendo comigo, né? É uma coisa que você perde a noção completamente da sua realidade. As pessoas estão vendo a sua realidade. As pessoas se alertam, me alertavam para a minha realidade.
E eu me olhava no espelho, não, para mim tá tudo certo. Eu estava barbudo, pesando 71 quilos, eu tenho 1,91 m, estava todo furado, porque eu usava droga injetável. E para mim, beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu quero pegar as perguntas que ele fez, porque o cara que quer se recuperar da dependência química, ele tem diversas perguntas que ele tem que fazer para ele durante o processo que ele já está avançado. Ressocialização. Então, por exemplo, eu tive um processo de ressocialização muito longo. Eu fiquei andando com psicólogas em todos os lugares por 3, 4 anos, por opção também. No início era por segurança, depois é porque eu me acostumei e eu ficava mais seguro com ela, né? Então, eu fui aprendendo muitas coisas. Por exemplo, eu era um cara que usava droga fechada na minha casa. Então, eu não ia em nenhum lugar. Eu ficava usando droga. E eu desaprendi a ter prazer normal como os outros. Ir no cinema, ir no teatro, tomar um café, ir num show sem se drogar, né? E bater um papo, enfim. Eu desaprendi. E quando avançou meu tratamento, meu psicólogo fez uma estratégia para mim, que era o seguinte: minha psicóloga ia na minha casa sexta-feira e eu tinha que colocar uma roupa que a gente ia para o cinema. Não adiantava eu falar, vamos deixar para amanhã, coloca a roupa que nós vamos sair. Sábado à tarde também, cinema, à noite, teatro. Isso eu fiquei fazendo anos. Só que depois de um tempo eu gostei. Comecei a falar, pô, que legal, está me dando prazer isso. Porque o maior problema do dependente químico é assim, ele acha a vida chata. Todos, eu também falei isso, mas depois que eu já estava num tratamento avançado e via os outros se tratando, eles falavam assim para a psicóloga, não, o prazer da vida é esse? Isso é o prazer da vida? Não, nunca vou conseguir achar isso legal. Não, eu não consigo. Isso aí é muito chato, a vida é chata, é a reclamação. E esse tipo de fala impede que você desenvolva um caminho, fica te bloqueando. E aí eu fui em busca de um prazer real para mim. E qual é o meu prazer hoje? Eu adoro ir no cinema, ver um filme, eu sou apaixonado por cinema. Eu gosto de ir no teatro. Eu gosto de sair para tomar um café com amigas, ficar batendo papo. Eu vou em show de rock e não quero nem saber o que está acontecendo do meu lado. Tem cheiro de maconha, tem gente passando com cerveja para lá e para cá, eu nem vejo. Meu foco é o show. Vou embora e tal. Hoje eu estou bastante seguro. Mas quando vinha... Hoje é muito raro e eu estou prático, estou treinado. Às vezes vinha na cabeça assim, puta calor no show, né? Pô, os caras tomando... Você vê aquela cervejinha gelada passando, suando. Aí vinha na minha cabeça assim, será que eu tomo uma cerveja? Aí, na sequência, porque eu aprendi, né, você é treinado, na sequência vem assim na minha cabeça, mas por que você quer tomar essa cerveja? Qual é a sua intenção? Aí quando vem qual é a sua intenção, vem assim, eu quero tomar a cerveja porque eu vou perder a crítica e eu vou usar drogas. E aí já corta. Então, hoje eu faço menos, esses pensamentos é muito raro aparecer na minha cabeça. Mas eu fazia perguntas para mim o tempo todo. Eu aprendi um mecanismo, não sei se vocês já ouviram falar, RDP. Vocês já ouviram falar que é RDP? Resolução de problemas. Que é assim, quando eu fazia na clínica, eu achava impossível alguém fazer aquilo no dia a dia. Que na clínica, você pegava um caderno, era uma aula, né? Prós e contras. Pensa numa situação. Então, a situação mais crítica para mim, que eu sempre pensei, era assim, caramba, eu estou num barzinho, estou num restaurante, eu vou no banheiro, tem um cara cheirando cocaína, ele vira para mim e fala assim, quer? Eu falei, o que eu vou fazer nessa hora? Né? Era o meu pensamento. Aí eu punha essa frase, vinha prós, contras, vários. Aí pega contras, pega prós, até chegar numa solução. E hoje em dia, eu entro num lugar, assim, eu estou numa... Não vejo mais essa situação, porque eu não estou mais nesses lugares. Mas, assim, quando eu entro numa situação delicada, de qualquer outra maneira, de qualquer outra forma, já vem na minha cabeça assim, se você entrar aí, por exemplo, o que vai ser o pró? Não, eu vou curtir, vai ser legal. E os contra? Pode ter gente usando droga. Então eu vou para minha casa, ou vou para outro lugar. Então isso, para mim, é automático. Então são as perguntas que você citou, que na minha condição de dependente químico, existem as perguntas, só que elas são de outra forma, que é me indagando. Né? As perguntas que vêm na minha mente é me indagando. O que você quer com isso? Por que você pensou isso? Qual a sua intenção? Então, são essas perguntas que se você está seguro, bem, você responde dessa maneira que eu estou respondendo. Né? Que eu respondo para a minha cabeça hoje em dia. Então, eu fiz uma troca de prazeres.
Eu perdi o hábito do prazer imediato, porque a droga te dá um prazer que nada na vida te dá. Isso é real. Prazer imediato. Pum! Só que esse prazer imediato ele não existe em nada na vida. É um prazer falso. Eu gosto muito de falar nas minhas palestras que eu participei de um trabalho no Ceará, que era Ceará Sem Drogas. Eu viajei o Ceará por 4 anos fazendo palestra. Que é o seguinte, eu quero deixar bem claro, a droga não é ruim. Porque se fosse ruim, ninguém se viciava nela. O que ela é mentirosa. Então ela te ilude inicialmente, depois ela te domina, você vira um escravo e você já não manda na sua vida. Quem decide é ela. Quem decide as coisas é ela. Porque o álcool é legal também, não é divertido tomar cerveja, mas o alcoólatra vira viciado, não é mais divertido para ele. Né? Quem come, você não é gostoso comer uma bela comida, né? Quem fica viciado em comida, já não fica mais legal comer. Quem é viciado em chocolate, já não é mais legal. Jogo, então, acaba com a pessoa. Mas tudo isso é prazeroso, porque a pessoa se vicia em coisa que te dá prazer. Mas esses prazeres, eles são falsos. Nada da vida te dá aquele prazer da dependência que você está de alguma coisa. O prazer que é real é esse. Pô, nós estamos aqui conversando, estou passando a minha mensagem, ele está passando a dela, ela está aqui conversando com a gente. É um prazer que a vida dá mediano. De vez em quando sobe, sabe? Desce e fica aqui. Ó. Ele fica aqui. E é isso que eu tive que me acostumar, com esse prazer aqui. Porque eu fiquei muitos anos, pum, pum, pum. Isso aí é viciante, cara. É viciante. É a mesma coisa do jogo. O cara ganha, cai um monte de moedinha lá no caça-níquel, ele fala, pô, ele fala, caraca, isso é maravilhoso, que sensação. E vai continuando até perder tudo e se acabar. Então é assim que funciona. Por isso que eu sempre deixo claro para as pessoas ficarem atentas à mentira, à falsidade que a droga é. Não que é ruim, que não presta. Porque ninguém se vicia em nada que não presta, nada que dá prazer. Se não te dá prazer, você não vicia, caraca. Você vai viciar numa coisa que te dá um prazer. E a dependência, a compulsão, ela te leva a um prazer mentiroso, que é pico de prazer, que a vida não vai te dar nunca. Você tem que curtir o prazer que a vida te dá. Você tem um filho, o primeiro filho, puta, é um prazer do cacete. Você só, pô, que loucura, meu primeiro filho. Mas depois, se você desce, você fica aqui. Você não fica lá em cima, 3, 4 dias, entendeu? A coisa, né? Agora, a dependência te deixa lá em cima, dependente mesmo, 3, 4, 5 dias lá em cima. Quando você volta, você acha tudo chato. Nada é prazeroso. É que é extremos, né? Você fica lá em cima, tipo, nossa, legal pra caralho, que ótimo. E daí faz assim. Então, aí que é um detalhe. Daí você não quer lidar com isso. Então, a dependência entra nessa. Você acha maravilhoso, que curtição, prazer lá em cima. Quando cai, você fica depressivo. E você começa a sentir um vazio. Como que você vai tapar ou preencher esse vazio? É usando de novo. Aí entra um processo que você vai cada vez mais se afundando. Você sobe no prazer e desce para a depressão. Sobe para o prazer, desce para a depressão. Chega uma hora que ele não sobe mais, você só vai ficando na depressão. E a gente sabe a história de muita gente que morreu sem querer, por causa da droga, ou que cometeu suicídio porque não vê saída. Puta, eu quero parar, mas não vê saída. Posso contar só uma historinha rápida? Por favor. Então, eu fiz uma série com o Dr. Drauzio no Fantástico. Foram 3 capítulos, acho que em 2018, né? Foi antes de eu ir para a Copa do Mundo. E que um dos processos que tinha no meu tratamento era limpeza de percurso, sabe? Quando você já está avançado, você sai com a sua psicóloga, você vai passar nos lugares que você pegava droga, que você usava droga. Então, você vai passar... ressignificar. Exatamente. Você vai passando, para você não ter surpresa se um dia se passar no mesmo lugar. Ok. Eu não fiz limpeza de percurso, porque o meu uso de droga era dentro da minha casa. Eu não ia buscar nada, o cara trazia, era dentro da minha casa. Beleza. Aí, nós fomos fazer um episódio para mostrar esse trabalho, limpeza de percurso. Aí eu saí com a minha psicóloga, o cinegrafista, o Dr. Drauzio dirigindo, nós fomos passando pela Vila Madalena, e quando eu desci a rua que tem lá o McDonald's, lá na Praça Pan-Americana, me bateu um negócio, porque me veio na lembrança que eu nunca tinha lembrado, nem lembrava daquilo. Isso aí foi em 2007. O que aconteceu?
Eu estava um dia me drogando, não conseguia parar de me drogar, não conseguia parar de me drogar. E eu era assim, eu me drogava, mas eu voltava para casa, porque eu falava para minha mulher, 8 horas, 9 horas eu estou aí. E eu voltava. Só que aquele dia eu não estava conseguindo parar de usar. Eu não estava conseguindo pegar Castelo Branco e ir para Alphaville na época. Eu não estava conseguindo. Me deu desespero que eu pensei assim, e se eu contratar um cara para matar o cara que vai estar no carro naquela ruazinha ali, e esse cara sou eu? Mas era uma morte assim, eu queria morrer naquele momento. Depois acordar no outro dia bem e ir para minha casa, que era uma coisa que não existe. Mas eu queria morrer naquele momento, porque eu não estava conseguindo parar de usar para ir para minha casa. Sabe? Então, essa questão psicológica dentro de uma recuperação, de uma dependência, de qualquer situação, ela é muito forte em você. Ela te trai. Né? Você tem que evoluir do lado psicológico, do lado da segurança, para você escolher o caminho certo, a questão das escolhas. Foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, cara, quando aconteceu isso nesse quadro, eu comecei a chorar, eu falei, como que eu era capaz de pensar isso se eu tinha 3 filhos pequenos, diferença de 3 anos cada um, me curtia, a gente jogava botão, ia no clube. Eu falei, cara, olha como eu fui egoísta. Eu quis, pensando só em mim, eu queria que alguém me matasse para eu parar de usar droga. Mas eu só queria aquele momento. Entendeu? Que às vezes é a ilusão do suicida também, né? O suicida pensa no suicídio Exatamente. como um recomeço. Exatamente. Opa, vou dar um reset. Exatamente. Aqui, mas esse reset não existe. Exatamente. Mas tem uma coisa que tem a ver com o que você falou, que é muito do reaprender. É um reaprender a viver, mas também é um reaprender a sentir, né? Reaprender a lidar com sentimentos diversos. E eu não sei se na sua trajetória isso também aparece no reaprender a ter autonomia, por exemplo. Eu estava aqui pensando, né, ouvindo o Casagrande, eu falo muito sobre o Nelson Mandela no meu livro. E ele acaba sendo um ótimo gabarito assim, para minha argumentação, né, porque a condenação e depois os 27 anos em que ele passou preso configuram uma mudança por imposição seguida por uma longa estagnação. E é curioso que, ao contrário do que o governo sul-africano almejava, isso só fortaleceu o Mandela, né? Internacionalmente começaram a haver pressões ao governo sul-africano. Em 1990 ele foi libertado, em 93 ganhou o Nobel da Paz e em 94 foi eleito primeiro presidente sul-africano negro, né? E quando perguntado sobre que mecanismos ele adotava para preservar a saúde mental e preservar seus ideais diante dessas, enfim, provação que é ficar numa solitária, em várias ocasiões ele se referiu à leitura de um poema vitoriano de 1875 chamado Invictus, que até foi inspiração para um filme, né, dirigido pelo Clint Eastwood. Um filme com Matt Damon, não é? Isso. Que tem o time de... Morgan Freeman. Morgan Freeman faz o Mandela. E a estrofe final do poema é: não importa quão estreito seja o portão, quão cheio de punições o pergaminho, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. O Freud já se referia a essa capacidade humana quando ele definiu que o objetivo da psicanálise é dar ao paciente a liberdade para escolher entre uma estrada ou outra. Quer dizer, acho que tem várias formas da gente proteger a nossa autonomia do pensamento e impulsionar a nossa inventividade. É o que nos diferencia como espécie. Agora, quando entra numa questão clínica, a gente tem que reconhecer que é necessário o apoio externo. Porque senão vira arrogância achar que a gente vai ser sempre o capitão da nossa alma. Em certos casos, a gente precisa recorrer ao externo. Tem a ver com... Você ia falar algo? Desculpa. Não, eu ia falar uma coisa assim. É isso mesmo. A gente tem que recuperar a nossa liberdade de escolha, né? Pelo menos no meu caso. Mas eu não conseguiria jamais se eu não acreditasse na psicologia.
se eu não acreditasse no que os psicólogos estavam me falando, no caminho que eles estavam me direcionando, e acreditar mesmo que uma psicóloga ao meu lado por anos, ela ia me fortalecer e me ajudar para depois eu andar sozinho. Porque eu vi muitos negando, a grande maioria independente químico nega a psicóloga do lado, nega. Eles não conseguem entender o trabalho do AT. AT é o acompanhante terapêutico, que é a psicóloga. O AT. Qual é a função do AT? Junto com ela, eu estou num lugar, me dá vontade de beber, eu falo para ela, pô, a Lilian, que era minha psicóloga, Lilian, puta, me deu vontade de beber. Aí ela começa a conversar, te dá resposta, e você abaixa a bola e aprende com as respostas dela. Porque lá na frente pode acontecer novamente a mesma situação e você não está com ela, mas você aprendeu o que ela te falou e você começa a ter o poder da sua própria escolha, da sua própria definição, sabe? O seu caminho. Mas é como ele falou, nós não podemos ter a arrogância, na minha doença, de achar que eu vou lidar sozinho com todas as situações. Você tem que ser humilde mesmo, olhar no espelho e perceber que você é mais fraco que a sua dependência e que você realmente precisa de um apoio, não sei por quanto tempo, X, porque cada um tem o seu tempo, de um apoio psicológico, de um profissional da saúde mental, porque é assim que você vai precisar, é isso que você vai precisar, porque o ataque realmente é saúde mental. A dependência química é um caso de saúde mental, de saúde pública. Não é bandido, não é marginal. A grande maioria daqueles caras que estão na Cracolândia, ninguém é bandido. O cara está lá porque ele não consegue largar o crack, ele é mais forte que ele, e ele não consegue ir para casa. A grande maioria, a família desistiu. A grande maioria a família desistiu, outros tantos foi embora porque quis, porque não aguentava mais aquilo, e precisa de apoio psicológico, psiquiátrico, para esclarecer alguma coisa para ele. Desistiu porque não sabe lidar, né? Aí é uma questão governamental, de prefeitura, de governo de estado, de governo federal. A questão é que é a saúde mental, profissional da saúde mental, e a questão de saúde pública. Eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, se é boa, se tem que melhorar, se é pior. Eu fui fazer palestra em CAPES. É difícil mesmo, porque o CAPES o cara está livre. Né? O cara entra numa crise, quase morreu no sábado, ele vai para o CAPES. Depois ele desiste. Eu não sei se todo mundo sabe o que é CAPES, a sigla CAPES. O CAPES é um centro de tratamento, né? Que tem nos bairros, né? Vários bairros de São Paulo, que é livre. O cara pode ir lá, pedir ajuda, ele pode ficar 2, 3, 4 dias, quanto tempo ele quiser, ali fazendo... Oi? Porta aberta. E aí, depois ele vai embora quando ele quiser. E o dependente químico, em crise, com medo de morrer, ele vai. Depois que ele fica bom 3, 4 dias, ele fala, não, já estou legal, vou sair. Quando ele sai, ele vai procurar a droga automaticamente, porque não é parar de usar droga. É a questão de você ter uma ajuda psicológica para você mudar os seus conceitos. Os valores se invertem quando você fica dependente químico. E tem uma questão de aprender, tem a ver com uma pergunta que já começou a chegar perguntas aqui. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, é só pegar o papelzinho ali que eles mandam. Eu só acho... A gente pode falar sobre isso, mas eu vou pedir para fazer como todo mundo está fazendo. Oi? Seguindo aqui com a... chegou uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você está falando e tem a ver com o que você estava falando há pouco também, que é fazer escolhas é primordial. O que vocês nos aconselham a fazer como boas escolhas, ou melhor, como aprender a fazer escolhas? Porque esse cara que está no CAPES, no Portas Abertas, a hora que ele faz a escolha de sair, ele tem que também fazer a escolha de para onde ele vai depois, né? Ou uma pessoa também tem que saber escolher fazer as perguntas corretas para seguir com o seu caminho, com a sua jornada, né? Como saber fazer essas boas escolhas? O que são de fato boas escolhas? Puder fazer alguma recomendação? Em primeiro lugar, não ter pressa, né? Esgotar as possibilidades e não tomar decisão sem ir ao máximo da sua autocompreensão, né? Na busca de entender o que você está querendo mesmo e quais são as forças que estão te influenciando. E, ao mesmo tempo,
dividir com outros o que você está vivendo. Acho difícil, em situações desafiadoras, a gente tomar ótimas decisões sem a gente trocar. Se a gente falar o que a gente está sentindo, se a gente dividir, porque só isso já faz a gente enxergar quais são os cenários possíveis. E, dentro do possível, não querer atender a expectativa do outro. A gente toma muita decisão querendo agradar o outro, ou atender parâmetros de felicidade, de sucesso e de êxito que a sociedade impõe. Então, talvez essas sejam, né, algumas referências que podem ajudar a gente a errar menos nas decisões. É um aprendizado, né? E, enquanto você estava falando, tem muito a ver com terapia. A terapia nos ajuda, a terapia no sentido da conversa com o outro, nos ajuda a verbalizar, compreender quais seriam essas nossas escolhas, né? Lá em casa, a gente troca bastante. Eu, Carol e o Matheus, meu enteado. Queria até, viu, Casão, eu fiquei aliviado quando você falou que você jogou pelo São Paulo, porque o Matheus é São Paulino roxo. E aí eu falei, meu Deus, ele não vai nem querer ouvir a conversa. Não, já foi lá comigo, fui conversar. Já foi lá. E até o Matheus é um cara com quem a gente troca, muito, né, sábio para a idade dele. Enfim, mas estou dizendo que com uma criança a gente também troca muito, né? Não importa a idade, assim, essa coisa da troca, do compartilhar, do ouvir, vale para qualquer perfil, qualquer idade, qualquer sujeito que esteja por perto. E, enfim, acho que tem a ver com a terapia, sim, na busca por um autoconhecimento. Como fazer boas Desculpa, eu escolhas? só estava tentando ver o resultado do jogo do Corinthians. Alguém sabe? Eu estou preocupado. Alguém está acompanhando, sabe? Tá 0-0. Pronto. Ruim, hein? Vamos continuar. Podia Que ser pior, é questão de podia ser saúde pior. pública também. Não, mas sobre a questão das escolhas, né? Como reaprender, a gente falou agora há pouco de como reaprender a lidar com os sentimentos, como reaprender a fazer boas escolhas, como é esse processo? Cara, é assim, eu fiquei muito tempo com efeito de substâncias, né? Quando você perde o controle da sua vida, você perde o controle das suas escolhas. Quando você tenta escolher por você mesmo, você escolhe uma coisa ruim. Você escolhe o caminho ruim, porque você está naquela estrada. Você não consegue escolher uma coisa mais legal se você está numa outra estrada. Eu só consegui fazer as escolhas certas, como eu faço hoje, depois que eu me transformei num cara lúcido, num cara sóbrio. A minha escolha principal, na realidade, eu escolhi ficar sóbrio. Eu escolhi ficar lúcido. Eu não quero mais ter uma alteração de humor, de nada. Então, a minha escolha principal foi ficar sóbrio e ficar lúcido. Daí em diante, eu confio nas minhas escolhas. Eu confio na minha cabeça. O que ela fala, assim, eu estou afim de estar lá. Vai. Se eu escolher, se eu estou afim de ir num lugar, é verdade isso. Eu falo assim, pô, eu vou em tal barzinho, faz tempo que eu quero ver um show de uma banda lá. Aí vem na minha cabeça assim, pô, será que vai ser legal? Eu desisto. A minha cabeça tem que concordar comigo na hora. Se eu fizer uma escolha e a minha cabeça não falar nada para mim, porra, eu vou lá, beleza. Se ela me alertar, se ela me colocar uma dúvida, eu desisto. Eu desisto porque, assim, cara, se me colocou uma dúvida porque eu não estou seguro lá no fundo, não é mais porque é a nossa consciência. Eu converso com a minha cabeça o tempo todo. Eu moro sozinho e para eu decidir as coisas eu converso com a minha cabeça. Eu converso com a minha consciência. Eu escrevo conversando com a minha consciência, sabe? Eu falo conversando com a minha consciência. E quando eu faço uma escolha, a minha consciência tem que ficar calada. Porque se ela colocar um porém, eu desisto, porque aí eu falo assim, pô, se ela está me alertando é porque alguma coisa não está legal nessa escolha. Eu desisto. Mas a principal escolha que eu fiz na minha vida foi ficar sóbrio. Essa é a principal escolha. O
1 a 0. Tá 1 a 0. Mas eu não sei quem está falando. É, 1 a 0 pro Corinthians. Não, o tarja... Por que você quer saber? Qual é o objetivo? Não. Então, qual é o seu objetivo com a resposta? Vamos, Tudo bem, essa é uma outra discussão, mas só pra gente não entender, porque senão, quando o senhor levanta, acaba passando na frente das outras pessoas que mandaram as perguntas por escrito no papel. Então, todo mundo que quiser fazer uma colotação... Você tem 31 anos de idade, o estatuto do idoso, eu tenho direito a passar na frente. Vai, Corinthians. Beleza, tá no direito dele de falar isso. Dele. Só que tem um papelzinho, e você não é analfabeta. Você não é analfabeta. Não, prova que você é. É você que tem que provar que é. Vamos tocar aqui. Não, deixa ele pra lá, já ele vai parar. Uma outra escolha que você tem feito, você sempre fez, mas eu acho que com muita veemência, em especial nos últimos anos, é ser uma voz pública muito ativa sobre o que o Brasil viveu e tem vivido, né? Você é uma voz muito ativa a favor da democracia, você foi um crítico bastante ferrenho do último governo, do governo anterior. Como que essa escolha de se colocar como figura pública com opinião também impactou sua carreira? Então, eu cresci assim, né? Com 16 anos eu estava participando da Anistia, em 79. Depois eu participei da Democracia Corintiana. Então, eu tinha 18 anos na época da Democracia Corintiana. Então, eu fui me desenvolvendo na parte política e social com essa visão, ao lado de um cara que era excepcional, que era o Magrão, né, o Sócrates, que era meu amigo pra cacete, aprendi muito com ele. E a gente fazia uma troca. Eu passava juventude para ele passava conhecimento para mim. Essa era uma troca da nossa amizade. A gente se amava, a gente queria estar sempre um do lado do outro, mas o que um aprendia com o outro? Ele se divertia e pegava uma motivação com a minha juventude, que eu tinha 18 anos. E ele conversando com ele. Ele tinha 27. Tá. E ele conversando, a gente ficava discutindo ideologias e tal. Eu, um garoto, um adolescente rebelde, mais radical, ele já um cara mais sensato, então eu fui aprendendo essas coisas com ele. Então eu nunca larguei a preocupação com a política social do Brasil. A questão é a seguinte, eu fiquei marcado como um cara que fala de política toda hora, que opina toda hora, que tudo dá opinião. E, na realidade, é que as pessoas só pegam um recorte. Eu me posiciono politicamente quando eu acho que é um momento crucial que precisa de pessoas públicas participarem. Então, eu participei das diretas, Obrigado. Eu participei da Anistia, eu não era pessoa pública, eu tinha 16 anos. Na Democracia Corintiana, eu comecei a me transformar numa pessoa pública, jogando no Corinthians, bicampeão paulista, artilheiro do campeonato e tal. Nas diretas, quando nós subimos no Palanque, em 84, eu já era uma pessoa pública. Depois eu fui embora, voltei. Quando surgiu a situação de entrar um governo de direita militar novamente no país, eu achei que era um momento de me posicionar também. E teve um fato, não foi gratuitamente. Eu dei uma entrevista em 2017 para um programa Morning Show na Jovem Pan, quando a Jovem Pan era uma Jovem Pan, que era o Edgar Piccoli, que era o apresentador, contando exatamente sobre o meu livro. Foi a época que eu lancei o livro, e tem uma parte do livro que eu falei que teve um momento da minha vida que eu admirava a história de Lúcifer, pelo livre-arbítrio e tal, não sei o quê. Eu não falei que eu era satanista, muito pelo contrário, nunca fui. Mas eu falei que, em um determinado momento, eu tinha essa visão, dessa maneira, do anjo. Ok. O Bolsonaro fez um recorte desse vídeo, tirou a parte, porque depois disso eu falo, hoje eu aprendi, eu tenho fé em Cristo, cara. Eu tenho fé em Cristo, eu não tenho religião, eu não vou em templo, eu não vou em nada. Eu converso com Cristo. E sabe com quem eu aprendi a conversar com Cristo? Não.
A Baby. Com a Ela chegou um Baby. dia para mim. Eu ia chutar Então, a Baby. ela chegou um dia para mim, Mas- ela me falou assim, cara, você não tem que fazer oração para santo. Não fala com o secretário. Vai direto pro cara, porque você vai falar com o secretário vai ter que falar com o cara. Então conversa com o cara. Aí eu falei, pô, foi uma coisa louca dela? Eu falei, mas porra, faz sentido. Então, eu contei isso, essa minha visão de ir à noite, quando eu estou angustiado, uma certa depressão, um pouco melancólico, eu converso com Cristo para me aliviar isso. E realmente alivia, tá? Realmente alivia. E aí ele cortou essa parte e só fez a parte que eu falava de Lúcifer e fez um vídeo na internet falando assim, ó, o cara que vocês ficam ouvindo falar aqui de política, de futebol, esse cara aqui é o satanista. E me pegaram como satanista. Ele fez essa sacanagem comigo. Aí eu falei, eu nem conhecia ele direito. Aí eu falei, pô, é esse o candidato? Cara, se ele tá mentindo desse jeito comigo, não é uma coisa boa. E aí eu entrei mesmo de 18 até 22, não larguei, não deixei barato, principalmente durante a pandemia, que foi uma sacanagem, tudo o que aconteceu, e eu fui até a eleição de 22. Acabou a eleição, o Lula ganhou, eu me coloquei no meu lugar, eu tenho minha vida, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar contas, sabe? Eu não sou militante, eu não estou levantando bandeira para nada. Eu sou um cidadão brasileiro, politizado, que me acho no direito de me posicionar o momento que eu quiser me posicionar. Eu não tenho obrigação de nada. E isso aí foi um detalhe também que eu conquistei, porque tudo que acontecia, as pessoas ficavam esperando, bom, vamos ver o que o Casão vai falar. E eu me senti obrigado a falar. Aí chegou um momento, eu falei, cara, eu não sou obrigado a falar nada, eu não sou obrigado a me posicionar em nada, as pessoas podem me cobrar, mas eu tenho que decidir. E eu não estava notando que eu estava falando coisas, às vezes, porque os outros me cobravam, não porque eu estava querendo falar. E hoje em dia, eu sou assim. Eu faço o meu trabalho, eu estou no UOL, eu tenho um videocast, né, o Casão Pode Tudo, eu estou fazendo outros trabalhos, né? E, cara, eu tenho outros assuntos, eu tenho outros conhecimentos, eu gosto de cultura pra caralho, adoro rock and roll, adoro cinema, adoro uma porrada de coisa, que eu quero também passar isso. Então, eu entendi o seguinte, eu tenho que me posicionar quando eu acho que eu tenho que fazer isso. Mas eu entendo plenamente que uma pessoa pública se tem condições, se tem uma consciência, um conceito importante para passar para a sociedade, você tem que se posicionar. Você não pode deixar, né, essa violência com trans, né, pessoas LGBTQIA+. Você não pode ficar olhando o Robinho andando pela praia, passeando, sendo condenado por estupro a 9 anos. Esse daí eu não deixei barato. Esse daí eu falei todos os dias. Você não pode... Obrigado. Você não pode ver o Daniel Alves andando lá preso, na época, antes do julgamento, porque estuprou uma garota, e ficar sem falar, ficar esperando. Não, você tem que cobrar punição. O Robinho só foi preso porque a opinião pública cobrou. Senão iam passar batido, alguém ia passar um pano para ele. Como já passaram muitos outros. Né? Como já passaram tantos outros, entendeu? A violência contra a mulher, sabe? Constante, agressão, racismo, sabe? Cara, misoginia, tudo acontece no Brasil. E você vai ficar sentado de camarote olhando isso acontecer com pessoas igual a gente? Nós não somos diferentes, cara. Eu sou uma pessoa que joguei bola, trabalhei na Globo, sou comentarista. Mas eu não tenho a mínima diferença, nenhuma diferença, de uma pessoa com outra profissão. A diferença é que eu sou público. Então, muita gente fala a mesma coisa que eu numa roda que não transborda. Eu sou pessoa pública, então eu falo aqui, transborda, mas eu represento aquelas pessoas que pensam como eu, sabe? Não é que eu não sou o dono da verdade, não. Eu tenho a minha opinião, a minha visão dos fatos, e mudo de opinião, tá? Mudo de opinião, caso seja necessário. Mas nessas questões aí, sem chance de mudar de opinião, sem chance. Perfeito. Eu queria ler... Peraí, estava aqui no meu celular. A gente está chegando no final, mas eu queria ler algo que você escreveu, que eu queria pedir para você comentar para nós, que eu acho que define muito bem um tanto do que a gente falou aqui hoje, acho que ecoa bem em toda a discussão, que é: não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas quem melhor navega pelas continuidades e rupturas inerentes à vida. Na verdade, eu refraseei um pensamento do Charles Darwin, né?
eu encerro o livro fazendo uma homenagem a esse cientista que abriu um novo horizonte para a gente entender a vida, o futuro da humanidade. E a expressão original é: não importa, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que se adapta às mudanças. E aí eu peguei o finalzinho e adaptei um pouco para o meu modelo, né? Dizendo que aquele que melhor navega pelas continuidades, rupturas inerentes à vida. Agora, no fundo, Gaia, o que eu trago, né, como principal mensagem do livro acho que uma visão de que os solavancos vão acontecer. A força da maré vai arrancar os lemes que a gente acha que tem das nossas mãos. E mesmo que a gente se previna, isso é imprevisível, faz parte da jornada. A minha proposta é que a gente não gaste tempo perguntando por que os solavancos existem, né? E que a gente canalize energia em pensar o que a gente faz com esses solavancos, né? Como é que a gente encontra um outro tipo de maré que favoreça os nossos objetivos. Então, foi uma homenagem ao cientista. Perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui, fazer mais uma para cada um, tá? Antes ainda dá tempo? Dá. Casão, qual foi o momento mais difícil que você viveu e que você percebeu que precisava mudar de vida? O Rafael, que está ali atrás, perguntou. Foi o que você falou no começo? Foi quando você estava internado? Claro, foi quando eu estava internado, porque até eu ser internado, eu estava naquela negação, né? Aquela outra visão, uma imagem distorcida da minha vida real daquele momento. Eu sofri um acidente e acordei dentro de uma clínica, né? Então, assim, dali em diante é que as coisas foram acontecendo os fatos que fizeram eu ir pulando para uma estrada, pulando para outra, até encontrar o meu caminho, né? Eu tô limpo, gente, totalmente, faz 9 anos. Sem beber, sem fumar, obviamente, sem usar drogas. Parabéns. Então, mas é pouco tempo. Então você vê que é o seguinte, eu tenho 61. Eu não me lembro como eu era antes sem usar drogas, porque faz muito tempo, né? Eu só lembrava de mim, tal. Qual foi as principais mudanças? Foi assim, eu tive que reescrever o meu passado. Então, depois eu fui internado em 2007. No Natal de 2008, o ano passado, no Natal anterior, eu estava internado. No outro, eu estava drogado. No outro, eu estava drogado. Eu não tinha um passado limpo. Eu não tinha. Eu olhava para trás e falei, caraca, eu só me droguei. Puta, que foda. E por último, eu estava internado. Então, eu tive que construir um passado novo. Quer dizer, e quando passou 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, eu olhei para trás e falei, caraca, eu já estou 3 anos, 4 anos aí, já numa caminhada legal. De 2015 para frente, primeiro eu parei de beber, eu já não estava usando droga. Eu fui sozinho para a internação em setembro de 2015 para ficar uma semana, 10 dias, eu fiquei 6 meses, porque eu quis. Só que com uma estratégia de sair com a psicóloga e trabalhar e tal. Fui para parar de beber, porque eu achava que o meu problema não era álcool. Eu falava, não é álcool. Aí eu bebia, recaía. Parei de beber. Em 16, foi o primeiro evento enorme, com muita gente do mundo todo, que foi a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 16, foi o primeiro evento que eu não bebi. Eventos grandes, Copa do Mundo e tal. Falei, legal. Mas, para mim, precisava ter um evento desse tipo fora do Brasil. Porque ali eu estava com a minha psicóloga, eu falava, vem para cá, porque eu estou sozinho, ela ia. Aí, 16, 18, eu fui para a Copa do Mundo da Rússia. Cara, fui sozinho, passou batido, nada. Fui fazendo, viajava muito, fazia jogo. Eu só fui perceber que eu tinha feito a Copa limpo na final, quando eu falei, que o Galvão olhou para mim e falei, Galvão, caraca, eu estou vendo a França aí dando volta olímpica, mas eu estou me sentindo campeão, porque eu cheguei aqui com o objetivo de ficar sóbrio. Cheguei sóbrio, eu precisava ficar sóbrio e precisava voltar para minha casa sóbrio. Meus filhos tinham que ver eu voltar sóbrio. E eu estou conseguindo isso.
Ali foi a grande vitória. Porque em 19 eu parei de fumar. Então, assim, eu estou engatinhando. Eu estou firme, mas eu só tenho 9 anos de vida, gente. Eu sou um bebê lúcido. Eu sou um nenê sóbrio. Né? Um garotinho que está sóbrio só há pouco tempo. São 9 anos. É isso. Você mencionou bastante, em vários momentos, a ajuda que recebe das pessoas, né? Inclusive dos acompanhantes terapêuticos que estão lá disponíveis. Não, tipo... fora assim, a família é muito importante. Minha família me apoiou totalmente. Meus amigos, a TV Globo, principalmente. Sabe, eu tive a sorte de ficar rodeado de pessoas que acreditaram em mim, que não é a maioria. Muitos dependentes químicos, a própria família é contra, ninguém apoia nem nada. E uma pergunta para você da Gabi, de 11 anos, que está lá atrás. Ela quer saber de onde você tirou e tira no seu dia a dia força para fazer tudo o que você fez até hoje, porque você tem uma carreira de muito destaque, né? Você criou um instituto com o seu nome. É a Gabi do clube? Cadê a Gabi? Ei, Gabi. Ah, tudo bem aí? Gabi. E aí, Gabi? Tudo jóia? Que foi ela ali de capuz, eu tô vendo. Que fofa. É amiga do Matheus do clube. E a Kika tá aí, mora fora. Então, Gabi, eu acho que eu tinha algumas estratégias. Uma delas era, nos momentos difíceis, eu tentava lembrar de situações muito felizes que eu vivi, memórias que eu tinha, porque isso me energizava. E me energizava não no sentido de ser uma âncora que me prendia ao passado, mas no sentido de ser uma catapulta que me projetava para o futuro. E a outra coisa que eu também explorei como um truque nos momentos difíceis, estou falando no começo ali, né, quando eu estava hospitalizado e tal, era pensar que eu encontraria um jeito de devolver o que eu estava recebendo. Isso me dava alegria. E acabou sendo um instituto que foi criado. Né? Já decretaram o fim ali, acho que mais de uma vez, então vou encerrar, mas eu só queria convidar todo mundo que está aqui para conversar com os autores ali na tenda da Dois Pontos, pedir para não tentar falar com eles aqui na saída, para não causar tumulto. Eles vão, em 5 minutos, já estão lá na tenda da Dois Pontos, vão continuar conversando e autografando os 2 livros que também estão disponíveis, tá? Super obrigada pela presença de todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom, gente. Valeu, Paulo. Muito obrigado demais. E aí, você que inventou essa mesa